já tentou aprender inglês, começou, desistiu no meio do caminho, voltou a tentar aprender, baixou o aplicativo falando agora vai, aí desistiu também no meio do caminho, começou a aula de inglês, depois da terceira parou de ir, comprou o curso que nunca começou? Esse vídeo aqui é pra você, E já te adianto que você consegue sim sair do zero e ir à fluência, mas você precisa parar de abandonar o processo, tem que seguir o processo até o final. Eu consigo te dar um mapa e desenhar no mapa o caminho que você tem que seguir, mas quem vai andar ali é você. Então disciplina, porque se não for seguir o que eu tô falando, já fecha o vídeo e vai assistir outra coisa. Porque nesse vídeo aqui eu vou te dar um passo a passo para você sair do zero e chegar à fluência usando o que há de melhor hoje em dia. Mas sem prometer prazo, você não vai atingir a fluência em 30 dias ou mesmo em 6 meses. Cada um tem seu ritmo, então vai depender de você seguir o processo e as práticas que você vai fazendo ao longo do seu dia. Mas se você seguir isso, a fluência vai vir. Primeiro passo, defina seu objetivo. O que você considera ser fluente? Você quer inglês para poder viajar e em qualquer lugar conseguir se virar? Você quer inglês para conseguir assistir séries na Netflix sem precisar de legenda? Você quer inglês porque você entende que isso vai te dar melhores oportunidades de negócios? Você quer inglês por uma questão de objetivo pessoal? Não, eu quero falar inglês muito bem? Não importa qual seja o seu objetivo, mas é importante que você tenha um para você saber onde é a sua linha de chegada e, portanto, o caminho para chegar até lá. Porque uma pessoa que quer inglês para conseguir viajar e se virar enquanto tá lá fora sem ajuda é muito diferente de uma pessoa que precisa do inglês para poder fazer apresentações, talvez para investidores em inglês. Então tenha um objetivo bem claro. Qual é o teu objetivo? Deixa aí nos comentários as ferramentas. Tudo que eu vou falar aqui você vai achar também na descrição, beleza? Você precisa saber palavras em inglês, então você precisa de apps de vocabulário, como o Anki, Quizlet e até mesmo o Duolingo. Ele é muito bom, só que não depende só dele não, pelo amor de Deus. Tá, saber as palavras é importante, mas não adianta nada se você não souber como estruturar essas palavras em uma frase. Então sim, para você estudar é importante que você entenda a gramática. Relaxa, entender gramática não significa só focar na gramática, mas saber a estrutura das frases ajuda muito o teu processo para chegar na fluência. E tem alguns aplicativos para isso, como o Grammarly, BBC Learning English, ou então alguns canais de inglês que dão aulas gratuitas, tipo o meu, e de outros professores muito bons por aí também. Pensa no tópico que você quer aprender e vai atrás. Leia em inglês. Tem tantas possibilidades para você praticar isso, tanto lendo notícia internacional em português e depois procurando um veículo em inglês que notifique a mesma coisa, porque daí você faz um comparativo, você já vai saber basicamente do que se trata, ou então com gibi, mangá, que seja, em inglês que você já tenha lido. Inclusive a Turma da Mônica mesmo é algo muito bom para você praticar. Mônica and Friends. Sim, não sei nem se você sabia que tinha Mônica em inglês. Ou então talvez pega algum mangá, ou então alguma série que você gosta que tenha quadrinhos e busca aquela versão em inglês. Se for uma história que você já conhece, é melhor ainda porque você já vai saber do que se trata e vai conseguir tentar fazer uma assimilação do que está sendo escrito com algo que você já tem de informação. Mas não deixa de ler não, a leitura é muito boa porque ajuda o teu cérebro a fixar as estruturas gramaticais corretas sem de fato ficar estudando gramática. Mônica é uma boa, tá? Só que eu acho que ainda é lançado mais não, então você vai ter que comprar ou em sebo ou então em Mercado Livre, a Amazon da vida. Fala e escuta do mundo real. Para você ter fluência não adianta você só ter um professor de inglês. Por mais que eu seja um professor de inglês, eu sempre encorajo meus alunos a buscarem materiais fora da sala de aula. Porque senão, se você só ouve um professor, por exemplo, você vai ficar acostumado com ele falando inglês. Por mais que ele seja fluente, se você só ouve ele, você vai estar limitado ao vocabulário que ele te passar. Então, meu amigo, você precisa se expor ao inglês real. E para você falar, tem alguns websites que são pagos, como Cambly e iTalki, e tem alguns gratuitos também, para você conseguir conversar de fato com o nativo, mas você também pode falar com você mesmo, praticando shadowing. O que é o shadowing? É basicamente quando você ouve alguém falando alguma coisa e repete aquilo imediatamente. Uma dica que eu dou, talvez, seja pegar uma parte de alguma série que você gosta, que tem um diálogo, aí você ouve o que o personagem A fala, e você repete o que o personagem B responde. Então você dá play, a personagem A fala uma coisa, Hey, what are you doing here? A personagem B responde, I wanna talk to you. Aí você volta e repete esse I wanna talk to you, quando o cara pergunta, What are you doing here? Aí você repete, I want to talk to you. Você provavelmente vai ter dificuldade de pronunciar da forma como a pessoa pronunciou no início, mas isso é um processo. Vai tentando e aprimorando com o tempo. Mas parece maluco falando sozinho? Vai, mas é parte do processo. Consumir conteúdo autêntico. Bom, basicamente podcasts e séries. Bom, ajuda se você pegar uma série que você gosta, talvez já esteja familiarizado. Assistir episódios de algo que você já está familiarizado e conhece, com a legenda em inglês, ajuda bastante, porque você já tem uma noção do que está sendo falado. E se não for o caso, você pega um episódio novo de alguma série que você nunca viu, bota lá a legenda em português, talvez durante 10 minutos, depois repete a mesma cena, ou então os mesmos primeiros 10 minutos com legenda em inglês, e depois repete aquilo sem legenda nenhuma. Porque na primeira vez você vai entender o que está sendo falado ali no contexto, né? Que vai estar a legenda em português.
Na segunda vez, você vai estar lembrando do contexto, só lendo em inglês e trabalhando a tua pronúncia. E trabalhando o teu listening, porque a pessoa vai estar pronunciando algo que vai estar escrito diferente. Você vai, inclusive, assimilar como é a pronúncia daquilo que está escrito. E a terceira vez é só para reforçar aquilo, para ver o que você consegue pegar do áudio sem legenda nenhuma, tentando lembrar do contexto que agora você já sabe qual que é. Mas relaxa, porque mesmo que você já tenha visto 2 vezes antes de ouvir a terceira vez sem legenda, você talvez tenha muita dificuldade para entender talvez qualquer palavra. Mas acredita, é um processo. Continua insistindo que uma hora tem um clique e você vai começar a entender as coisas. E o podcast tem uma porrada por aí. Eu vou deixar alguns aí no link da descrição, para você escolher de acordo com seus gostos. Mas é o mesmo esquema, mesmo que você ouça e tenha muita dificuldade de entender, muito dessa informação vai ficar armazenada no teu cérebro e uma hora ela vai vir à tona. Quanto à escrita, você pode escrever um texto e botar no ChatGPT para ele te corrigir. Inclusive, você pode pedir para ele corrigir, explicando por que cada um dos seus erros está errado e como é que seria a forma correta de fazer aquilo. Tá, agora que você tem as ferramentas, como é que de fato você pratica? Olha, a coisa mais importante nesse primeiro momento é você colocar o inglês no teu dia a dia. Olha atrás de mim, o que é isso aqui? É uma porta, né? Como é que é porta em inglês? Você talvez saiba que é door. Mas se eu perguntar isso aqui, o que é isso aqui? É uma parede. Sabe como é que é parede em inglês? Se não souber, vai atrás. Olha ao teu redor. Começa pelo basicão mesmo. Olhando ao teu redor. O que você enxerga ao teu redor que você sabe como falar inglês e que você não sabe como falar inglês? O que você não sabe como falar inglês são coisas que você deveria saber como falar inglês. Porque se você sabe que não sabe, você tem que ir atrás para saber como fala. Então como é que fala muro em inglês? Ou então parede? Você vai descobrir que é wall, quando for atrás. E armário? Você vai descobrir que é closet. De qualquer forma, você começa pelo básico mesmo, olhando ao teu redor. Tá, Michel, o que eu vou fazer com palavra solta? Todo dia todo mundo faz uma série de coisas. Algumas novas, mas a maioria é algo que é rotineiro, né? Que a gente faz todo dia. Como acordar, a menos que você morra, mas aí você não tem que se preocupar com aprender inglês mesmo. Escovar o dente, lavar o rosto, tomar banho, tomar café da manhã, almoçar, ir pro trabalho, pra escola, voltar do trabalho da escola, jogar videogame, assistir TV. Então são coisas que... Como é que eu falo essas coisas em inglês? Se você não souber, vai atrás também. Sugestão aqui, ao invés de você buscar tradução na internet, tomar banho em inglês, não. Vai no Google Imagens e coloca Routine Activities, que daí você vai achar provavelmente um montão de imagem que vai te ajudar ilustrando as atividades. E daí o teu cérebro vai começar a pensar em inglês dessa forma. Porque daí você vai ver a imagem da pessoa tomando banho, aí você vai ler lá, take a shower. Então você vai sacar que, take a shower é tomar banho. Aí se você não sabe como pronunciar aquilo, aí sim tu joga no aplicativo para ver a questão da pronúncia. Pode ser até no próprio ChatGPT ou então no Cambridge da vida, vou deixar tudo na descrição, relaxa. Mas é isso, a tua rotina te ajuda muito com o inglês. Aí começa lá, você acorda todo dia no mesmo horário, você bota lá, como é que é acordar? Você vai ver que é wake up. E você escreve, ou então fala consigo mesmo. I wake up at 7 a.m. Bota o at, que é a preposição que a gente usa para falar do tempo. Então você começa com a tua rotina. Depois de um tempo, quando você já estiver tranquilo de falar tudo no presente, você tenta narrar o teu dia usando o passado. Pô, mas como é que é o passado em inglês? Usa um dos aplicativos que você baixou que eu falei no passo 2. Ou então joga a tua rotina no ChatGPT no presente mesmo e pede para ele botar no passado para você. Que daí você vai fazer o comparativo e vai sacar, tá, então esse verbo no passado é isso aqui, essa palavra no passado é isso aqui. Tem que pensar também, pô, não posso te dar tudo de mão beijada não. Procure vídeos de frases essenciais do inglês. E aí entra muito a questão do teu objetivo. Se teu objetivo for questão de viagem, vá atrás de frases, situações envolvendo situações que envolvem viagem, né? Restaurante, aeroporto, numa loja. Se o objetivo for algo mais geral, frases mais importantes para quem está começando inglês. Tanto faz se você for no ChatGPT ou então procurar vídeo na internet, você vai achar um monte aí. Mas anota, e anota mesmo. Anota porque o tempo que você está anotando ali, o teu cérebro está processando aquela informação com mais tempo. Isso ajuda a memorizar. E para finalizar, fala. Abre tua boca. Tudo novo que você aprender, repete em voz alta. Que pareça maluco. Chegou no final do dia, fala o que você fez ao longo do dia, mesmo que não seja no passado. Today, I brush, como é que é dente? Pega lá o celular, dentes em inglês, teeth. Aí você talvez não vai conseguir pronunciar teeth, né? Mas você pode falar teeth, não tem problema não. Today, I brush teeth. Sem problema, fala sozinho. Depois bota lá na internet, veja como é que é a pronúncia, tenta repetir, ouve a pessoa falando teeth, teeth, e vai tentando reproduzir aquele som. Você não tem que se preocupar em pronunciar correto no início. No início tem que se preocupar em conseguir se comunicar. Então mesmo que você fale de forma quebrada, muitas vezes a mensagem vai estar tranquila. Então é importante que você comece desde o início a se colocar em situações desafiadoras. Então eu estou ouvindo pessoas falando inglês real que vão ser muito difícil para você entender, mas com o tempo você vai ter um clique, vai começar a entender e também você começar a falar. Começa falando sozinho, depois pega alguém que você conheça, que talvez fale inglês, e se você não tiver ninguém,
vai num daqueles websites que eu falei, iTalk, Cambly, e eu vou deixar alguns aí também que sejam gratuitos para você conseguir falar com o estranho. Mas tome cuidado que eu não sei quem tu vai encontrar lá. Mas ó, de fato, para praticar tua fala, uma coisa muito boa é você pegar um filme ou alguma série que você gosta muito, pegar um diálogo que você acha que foi muito interessante, ou monólogo que seja, tentar memorizar, tentar ficar repetindo aquilo, tanto para praticar o contexto daquilo que foi falado, quanto também para ser de fato praticar a tua dicção e como é que você pronuncia aquilo. Isso se chama shadowing, como eu falei. Então pratica bastante isso, de ouvir nativo falando e repetir do jeito que eles falam. E é isso aí, gente. A ideia desse vídeo aqui é basicamente mostrar que você tem acesso já, na palma da tua mão, a tudo que você precisa para ser fluente. Você não precisa de aulas formais de inglês. As pessoas que melhores falam inglês que eu conheço, elas não tiveram aulas formais, mas você tem que ter duas coisas: decisão e disciplina para continuar o que você começar. E já te adianto que o empecilho de inglês não é pra mim é mito, mas é importante que você defina o seu objetivo. Quero ser fluente porque eu acho maneiro falar inglês. Beleza, vai lá. Mas a minha dica final, a mais importante é: não se compara com quem outra pessoa é hoje. Pô, o fulano fala inglês muito bem, quero falar igual ele. Beleza, usar de inspiração, mas não se compare. Se compare com quem você mesmo era ontem. Enxergue que muitas vezes ainda falta muito pra gente chegar onde a gente quer, mas não deixa de olhar também para onde você estava. Porque às vezes a gente só olha onde a gente quer chegar, esquece onde a gente estava e acha que ainda falta muito, não teve progresso. Quando na verdade muitas vezes o caminho que você já veio é muito maior do que o caminho que ainda falta para você chegar onde você quer. Então não subestime o seu próprio progresso. Beleza? E é isso aí, boa jornada até a fluência e pode contar comigo até lá porque você vai encontrar muitas dicas de inglês nesse próprio canal aqui. Use ele como uma das ferramentas que eu falei, beleza? Falou, gente. Tchau, tchau.